Olá, 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 olá. Já vamos colocar um filtro aqui porque a situação tá braba. Boa noite, pessoal. Sexta-feira, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Gente, hoje o dia foi tão legal. Foi o dia inteiro no Gama. Eu acordei, já fui direto pra lá. Passei o dia todo, visitei o hospital, cheguei lá de surpresa. Conversei com o Conselho de Saúde do Gama. Nós destinamos uma emenda lá para o Hospital do Gama e com essa emenda parlamentar nossa, eles conseguiram comprar os insumos para poder retomar as cirurgias ortopédicas, né? Tinha pessoas que estavam na fila já há muito tempo e aí o pessoal pediu a emenda, a gente encaminhou, a gente conseguiu fazer o trabalho político para destravar a emenda e aí eles compraram os insumos e aí esvaziaram as filas ortopédicas lá. Travou? Travou, gente? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Enfim, visitei o hospital e a situação do Hospital do Gama é gravíssima. Eu entrei no banheiro masculino, eu entrei no banheiro feminino. Não há porta, não há torneira, não há álcool em gel. Então, assim, é o cúmulo do absurdo você parar para pensar que neste momento de pandemia, né, o governo que deveria dar o exemplo, que deveria ser diligente, que deveria estar fazendo campanha para as pessoas terem asepsia, né? E não, se você entra no Hospital do Gama, primeiro que qualquer pessoa entra, a fiscalização lá é fraquíssima, qualquer pessoa entra no hospital, tá? Eu passei na frente de diversos corredores e os corredores estavam desprotegidos. Então, qualquer pessoa capaz de entrar, roubar os equipamentos, tacar fogo, roubar bebês, enfim. Uma situação realmente triste, né? A Raquel tá falando, isso acontece há muito tempo. Pois é, Raquel, mas a gente não devia naturalizar, né? Isso é muito grave, isso é um total desrespeito com a população. Né? Como é que alguém oferece um banheiro sem porta para um ser humano utilizar, né? Então eu acho assim, com tanto dinheiro que é encaminhado para a Secretaria de Saúde, como é que até hoje o hospital está naquela situação? Nós sabemos que está faltando o contrato de manutenção dos hospitais, já tem mais de 3 anos que não existe um contrato de manutenção. E os hospitais, de fato, elas estão... Toda semana eu visito um hospital, toda semana, no mínimo um. Né? Já fui no de Taguatinga, já fui no da Asa Norte várias vezes, no de Ceilândia, e eu gosto, no de Samambaia, e eu gosto de chegar de surpresa, né? Eu não aviso que eu tô chegando, não. Então eu já vejo assim, como é que tá ali a espera. Doutor Paulo tá aí com a gente. Boa noite, doutor Paulo, tá cuidando lá muito bem do Agarram. Como é que tá a espera? Como é que tá o atendimento com as pessoas? Eu converso com algumas pessoas que estão lá na recepção, eu pego o telefone delas, vou monitorando o atendimento delas depois que eu vou embora, para saber se elas foram atendidas, para saber se elas foram bem tratadas, né? Então eu chego sem avisar e faço uma visita lá e sou acompanhada da diretoria também, enfim. Agora, hoje o que eu vi no Hospital do Gama, eu fiquei muito triste mesmo. E faz muito tempo já que o Hospital do Gama não tem um serviço de pediatria, de internação e de emergência. Então, assim, existe um serviço ambulatorial para as crianças do Gama, mas caso as crianças precisem ficar internadas, essas crianças vão ter que ser encaminhadas para um outro hospital, geralmente HMIB, geralmente Santa Maria. Só que vamos lá. Qual é a situação das famílias do DF hoje, tá, gente? Nós temos boa parte das nossas famílias, elas não têm dinheiro para pagar ônibus, tá? Não tem R$5 para ir, R$5 para voltar, para poder ficar se deslocando com a criança numa situação de debilitação, né? E ficar se deslocando com a criança para buscar atendimento. Então essa é uma reivindicação que nós faremos na terça-feira. A gente já está fazendo todos os encaminhamentos em termos de cobrança
né, para o governo, mas na terça-feira, que é dia de sessão plenária, nós vamos levar isso a público e eu tô falando aqui agora com vocês também. Essa situação é vergonhosa. O Gama é uma cidade grande, é uma cidade que tem 61 anos, então assim, o governo não tem nem a desculpa para falar o seguinte: ah não, mas é recente, eu não tive tempo para me preparar. Não, não existe isso, tá? Então não há justificativa para as crianças do Gama ficarem sem atendimento, tá? Outro ponto também que eu fiscalizei foi ali o polo do Desenvolve DF, do ProDF, né? Vocês sabem que esse é um programa que foi implementado há alguns anos, né? Aqui o Dr. Paulo: precisamos inaugurar o PAI no Gama o mais rápido possível. O que é o PAI? Fala pra mim, doutor. O Marcelo: deputada, quando você vem ao nosso Gama? Eu fiquei o dia inteiro no Gama. Eu fiquei o dia inteiro. Eu cheguei cedo, almocei, tomei café, comi doce. Fui na associação comercial, conversei com vários comerciantes, fui no hospital, fui em vários comércios, tá? Eu até, seríssimo, depois no final do dia eu fiz uma massagem, foi um dia super gostoso no Gama, passei o dia inteiro. O Dr. Paulo tá aqui: pai, é pronto atendimento infantil. Sim, nós temos que implementar o mais rápido possível, né, o pronto atendimento. Então, gente, foi um dia bastante profícuo, é uma cidade que tem diversos problemas, a gente já fez a lista deles e já dessa visita, algumas audiências públicas já foram marcadas. E se você é do Gama, se você tem negócio no Gama, se você tem família no Gama, acompanhe meu trabalho, porque a gente tem um olhar especial para aquela cidade, sabe? Eu acho que o Gama tem tudo para ser um modelo, porque ela já nasceu planejada. É uma cidade que, como não está muito próxima do centro de Brasília, ela tem um apelo muito grande para o comércio se desenvolver nela mesma, um conjunto de comércio e de serviço, e isso já está acontecendo, tá? Gente, eu fechei a noite comendo um super hambúrguer lá. Super hambúrguer. O Dr. Paulo tá aqui: cobra do governo para ver em que pé está isso, porque era uma promessa de governo. Com certeza, vou cobrar sim, doutor, a gente vai pôr uma lupa em cima disso aí. Pessoal, vamos lá, vamos começar as notícias. Eu não sei o que tá... O Marcelo tá perguntando aqui onde eu fui no Gama. Marcelo, veja os meus stories, eu fui pra muito lugar. Ah, você tá falando do hambúrguer? O hambúrguer é no Chicos. Tem um hambúrguer lá, de hambúrguer de costela, com queijo coalho frito. Jesus, é muito bom. Cachorro quente também é muito gostoso. Eu comi também um cachorro quente com um monte de cheddar e bacon. Nossa, eu me acabei hoje. Eu tô muito lascada amanhã. Amanhã vai ser o dia que eu vou viver à base de salada. Galera, vamos lá? Vamos lá, eu quero agradecer a presença de vocês. Hoje não tenho a ajuda da Alexa, né? Mas vamos fazer aqui só nós mesmos. Hoje que é sexta-feira, tá friozinho também, né, galera? Tá frio hoje. Vamos lá, começando pelo bloco do Distrito Federal, notícia do Metrópolis. A Justiça determinou em decisão liminar a indisponibilidade de R$106 mil nas contas bancárias do governador do DF, Ibanez Rocha. Por que a Justiça determinou isso, galera? Eu achei pouco, sabe? R$106 mil para o governador Ibanez, isso aqui não é nada para ele, né? Ele é muito rico, e com a possibilidade agora de utilizar os precatórios para pagamento das dívidas, ele ficou ainda mais rico, porque ele é um dos maiores possuidores de precatórios no DF, né? Então R$106 mil não é nada para ele. Determinou a indisponibilidade, então vamos lá, indisponibilidade nas contas do nosso governador e do seu ex-secretário de saúde, o Francisco Araújo Filho. Vocês lembram que o Francisco Araújo foi preso? Ficou um bom tempo preso, e ainda preso ele continuava secretário de saúde. Então,
ele também teve a indisponibilidade decretada em relação a ele também. E qual é a questão aqui? É aquela doação que o governador fez para o município do Piauí. Qual foi o município mesmo? Ele fez uma doação para o prefeito de Corrente. Corrente, no Piauí. Todo mundo sabe que o governador Ibanez veio do Piauí, né? E aí, ele fez a doação para esse município. E aí, o Ministério Público, né, tá investigando essa situação. Na realidade, foi uma decisão da juíza titular da 6ª Vara da Fazenda Pública do DF. Entrou com processo e pediu o bloqueio desses bens para que, caso fique comprovado que a doação foi feita de uma forma ilícita, o governador seja capaz de ressarcir os cofres públicos do DF. Lembra que ele doou para o município do Piauí, de Corrente? Ele doou equipamentos de proteção individual. E ele fez essa doação num período em que os nossos profissionais de saúde aqui estavam com falta de EPIs, entendeu? Então, assim, a pergunta do Alclício Vieira: o dinheiro da venda da SEB pode ser utilizado para pagar precatórios? Boa pergunta. Acho que não. Não pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque é o seguinte, quando você faz a venda de um ativo, como é o caso da empresa, você tem uma receita de capital. Sendo receita de capital, você só pode utilizar para custear despesas de capital também, certo? O que é despesa de capital? É a despesa que você faz para investimento. Né? Então, se o governo constrói uma ponte, se o governo constrói um prédio, ele está aumentando o seu capital, ele está fazendo uma despesa de capital, portanto, ele pode pegar dinheiro oriundo de uma receita de capital, né? Você não pode pegar receita de capital para fazer o pagamento de despesas correntes. O que é despesa corrente? É aquela despesa que você sempre tem, é pessoal, é água, luz e tal. E os precatórios, eles são despesa corrente, porque eles são resultado de inscrição de dívida ativa, eles são resultado de uma decisão judicial. Então, como não é uma despesa de capital, você não pode pegar o dinheiro da SEB e pagar precatório. Olha, eu tenho 90% de certeza do que eu acabei de falar, tá? Mas se tiver algum advogado aqui, se tiver alguém especialista em orçamento público quiser me corrigir, fique à vontade, tá? De todo modo, depois eu vou gravar um stories com respondendo essa pergunta, porque eu achei ela super interessante. Eu vou até dar um print aqui. Tchan! Pronto, dei um print. Vamos lá. Próxima notícia. Professores das áreas rurais do Distrito Federal precisam se reinventar durante a pandemia. Essa é uma notícia do Metrópolis também. Eu quero trazer e eu vou trazer todos os dias aqui essa discussão sobre o retorno das aulas na rede pública. E eu estou muito feliz de saber que já há muitos professores que estão engrossando a nossa voz, que estão entrando em contato comigo e denunciando o absurdo que está sendo feito com as nossas crianças e nossos adolescentes. Gente, dizer que está disponibilizando aula online e que, portanto, está trabalhando, a gente sabe que não resolve. A gente sabe que para a maior parte dos alunos da rede pública, se brincar 100% dos alunos da rede pública, eles dependem, para poderem aprender, eles precisam ir para a escola. Então, a escola fechada, com aula online, deixa de atender esses alunos. Isso é um crime. Isso é um crime. Crime. Pessoal, quem concorda comigo, por favor, faça stories sobre o assunto, me marque que eu vou repostar. Vamos fazer essa corrente crescer, porque eu acho que a cara de pau da Secretaria de Educação do Distrito Federal já passou do limite. Eles não falam nada sobre isso. Até agora, eles não apresentaram um plano de retorno das aulas. Até agora. A Promotoria de Educação do Ministério Público do Distrito Federal chamou a Secretaria de Educação para uma reunião de conciliação para apresentar o plano de retorno. Até agora,
Ele simplesmente, a Secretaria de Educação não foi a essa reunião. Gente, é gravíssimo isso que está acontecendo. E é mais grave ainda quando a gente pensa que as crianças da rede privada estão estudando na escola. Por que os alunos da rede privada têm o direito de irem para as escolas presencialmente e os da rede pública não têm? Esse é um tratamento desigual, é um tratamento inconstitucional. Inconstitucional. Você não pode, tá? Você não pode tirar esse direito das crianças, o direito de aprender, o direito de estudar, tá? E muito menos você pode fazer esse tratamento desigual, porque todas as crianças e adolescentes estão protegidos da mesma forma pela Constituição e pelo ECA. Então é vergonhosa essa situação. Eu quero aqui pedir para vocês, vamos nos mobilizar nessa campanha, Escola Aberta Já. Essa campanha pegou força lá em São Paulo, as famílias se organizaram e as aulas lá em São Paulo voltaram. Foi a mesma coisa lá em Belo Horizonte. Agora aqui em Brasília o povo tá calado. Gente, é um absurdo isso. É um absurdo, tá? O Alexandre tá aqui. Tem muito professor da rede pública que estão no Fique em Casa e estão em bares, nas festinhas. Pois é. Eu tô achando que eu já vou partir para um nível assim... um nível mais pesado em termos de fiscalização, sabe? Eu como parlamentar, vou entrar no nível de fiscalização mais profundo agora. Porque realmente isso que está acontecendo é um absurdo. E sabe por que acontece? Porque as crianças e os adolescentes, eles não têm um sindicato. Eles não têm um sindicato para defender, eles não têm um sindicato para fazer barulho, eles não têm um sindicato para fazer ameaça de greve. Tá? A Beatriz está aqui. Se não estão dando aulas, não tem que receber salário. Pois é. Aí é que eles dizem que estamos dando aula online. Mas o que a gente está falando é que a aula online não atende a quase nenhum aluno. Então, na prática, o dinheiro público está indo para o ralo? Sim. A verdade é essa. Gente, vocês imaginam a defasagem desses alunos quando eles voltarem para a sala de aula. O prejuízo, o retrocesso, gente, já é de 2 décadas. A gente já teve muito aluno que saiu, que fez a evasão escolar. Hoje nós temos mais de 5 milhões de alunos fora da sala de aula no Brasil. É o mesmo número que tínhamos há 2 décadas atrás. E aí vocês acham que esses alunos, principalmente os adolescentes que saíram, que não se matricularam, eles vão voltar para a sala de aula? Eles não vão voltar para a sala de aula. Então nós perdemos muitas pessoas que poderiam terminar pelo menos o ensino médio, para serem adultos independentes, para correrem atrás dos seus empregos, da sua sobrevivência. Mas não, o que nós estamos produzindo hoje é uma geração de dependentes. É uma geração, inclusive, adoentada mentalmente, porque está em casa ou está na rua, abandonado. Só vivendo notícia ruim, deixando de ser estimulado do ponto de vista intelectual, deixando de aprender, perdendo a esperança. Tá? O Danilo tá aqui, complicado. Mais outro ano praticamente perdido. Sim! Sim! Nós estamos agora entrando em maio. As aulas pararam, gente, desde março do ano passado. Então a gente já passou de um ano. Aí vocês falam, mas as escolas públicas não têm estrutura física. Tem. Eu visito muita escola pública, tá? A maior parte delas tem sim janelas grandes, tem sim ventilador. Tem umas que são complicadas? Tem. Eu posso dizer 5%. 5%. E eu visito escola na Ceilândia, eu visito escola em Taguatinga, em Samambaia, na região rural. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Tem alguns professores, né,
que passa mensagem para mim no meu WhatsApp, fazendo ameaça contra mim, né? Dizendo que eu não entendo de sala de aula. Bom, eu quero dizer para esses professores que eu sou uma pessoa que entrou na escola com 5 anos e saiu da escola com... Eu acho que... Sabe qual foi o ano que eu não estive em sala de aula? Aprendendo? 2018, que foi o ano que eu decidi ser candidata. Fora isso, eu sempre estive na escola, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, na especialização e MBA. Então, se eu não sei como é uma sala de aula, sinceramente, eu devo ter estudado em Marte, né? Então, eu quero dizer para alguns professores que entram em contato comigo, primeiro, eu não tenho medo da ameaça de vocês, tá? Teve uma professora hoje que falou assim, eu vou dar um print na conversa que eu tive com você. Eu falei, fique à vontade, pode dar o print. Eu não tenho vergonha do que eu escrevo, eu não tenho vergonha do que eu falo. E eu não desminto. Se eu falei, eu assumo, tá? Então, assim, eu não tenho medo das ameaças. Eu não tenho medo do simpro, tá? Eu não tenho medo de falar o que eu penso e de representar essas crianças e esses adolescentes que estão abandonados. Eu não tenho medo. E eu vou continuar falando isso. Na minha opinião, é uma cara de pau, porque a gente sabe que as pessoas estão indo fazer compra no supermercado, as pessoas estão indo para shopping, as pessoas estão indo para igreja, as pessoas estão viajando, as pessoas estão indo para bares, para restaurantes, mas não pode ir para a escola da aula? É uma tremenda cara de pau, cara de pau. Eu teria vergonha. Eu teria vergonha. E eu gostaria de chamar esses professores que pensam como eu, tá? Se mobilizem, vão para a escola, façam um piquete, obriguem as escolas a abrirem os portões. Porque aí vocês vão ver que aos poucos as famílias vão começar a mandar os filhos para lá. Porque vão ver um movimento de professores na sala de aula. Eu quero ver o que vão fazer contra esses professores. Eu quero ver. O Danilo tá aqui. Pode tudo, menos estudar. Exatamente, pode tudo. 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 Inclusive ameaçar fazer greve, né? Porque a cara de pau realmente não tem limite. A cara de pau não tem limite. E aí, vamos entender uma coisa, gente, tá? Essa pandemia, infelizmente, ela vai continuar entre nós. Porque o vírus, ele tá variando nas cepas, porque a vacina demora para chegar, porque tem gente que não vai reagir bem à vacina, entendeu? Então, essa história, vamos esperar a pandemia passar? Esquece, vamos parar com isso. Na realidade, isso estava na cara desde o início do ano passado. Quem acompanha meu trabalho desde o ano passado sabe que eu falei isso desde o início dessa pandemia. Não vamos esperar o fim da pandemia. A gente não tem estrutura, nosso país não tem estrutura para isso. Porque o nosso país é fruto de um conjunto, é uma estrutura corrupta, canalha, cafajeste e mal gerida, e má gerida. Então o nosso país não é Reino Unido, infelizmente, não é Estados Unidos, não é Alemanha, não é Japão, não é Canadá. Nosso país é o Brasil. É o Brasil ainda terra de político canalha e de eleitor safado. Tá certo? Porque se existe política canalha, é porque existe eleitor safado. O que é um eleitor safado? É aquele que vota em bandido, sabe que o cara é bandido e mesmo assim vai lá e vota. Essa pessoa não tem direito de reclamar em nada. Assim como também é safada a pessoa que pega um emprego público numa administração regional e não trabalha. E é funcionário fantasma. E eu quero dizer para vocês, esses casos todos encaminhem para mim, galera. Hoje eu fiquei sabendo de agente do Estado que está cobrando propina no Gama. Hoje eu fiquei sabendo que da forma de tratamento que a antiga AGFI está tendo com os empresários no Gama, tá?
E pode ter certeza que eu vou atrás de cada uma dessas histórias. Tá bom? Assim como sei também de gente que tá lá falando mal de deputado e é funcionário fantasma. Então fala isso pra mim, denuncia, gente. Denuncia, porque eu vou tomar as providências. Eu vou encaminhar pra Polícia Civil, eu vou encaminhar pro Ministério Público, Tribunal de Contas e vou ficar falando em plenário e vou passar isso pra imprensa. Porque a gente não pode ser mais conivente com nenhum tipo de corrupção. Tá? Com nenhum tipo de corrupção. E tô sabendo de outras coisas também que me deixam putas. Sabe? Puta, aliás, porque eu sou só uma. Entendeu? Não aceite ninguém, nenhum fiscal de DF legal, de vigilância sanitária, de administração regional. Não deixa ninguém te tratar mal. Se vocês forem maltratados, pode entrar em contato comigo. Porque o servidor público tem que respeitar o cidadão. O servidor público que desrespeita o cidadão, ele está cometendo improbidade. Nós vamos meter um processo administrativo nas costas dele. E eu vou perseguir essas pessoas. Porque eu escutar de empreendedor, tá? Que tá ali tentando sobreviver, que o cara chega, o cara do DF legal chega, fazendo terrorismo na loja dele, ele vai se ver comigo, esse cara. Então é bom, tá? Não tô tomando uma, não. Não bebi nada hoje, aliás. Eu tô falando de coração. Eu espero que tenha gente do governo aqui me escutando. Eu espero que tenha gente dos outros deputados aqui me escutando. Se chegar qualquer denúncia pra mim, aí eu vou pedir pra vocês tirarem foto, pra vocês filmarem. Se chegar qualquer tipo de denúncia pra mim, de gente tentando cobrar propina, de gente ameaçando empreendedor, tá ferrado comigo. Tá ferrado. Então denuncie pra mim. Beleza? O alvo está aqui. Por que os fiscais não vão fiscalizar mercado grande? Pois é. Pois é. Porque eu acho que fica mais fácil ficar ameaçando os pequenos, né? Só que aí, gente, tem gente que já começou a abrir o olho e não tá aceitando mais. Vocês viram aquela notícia que o chefe de gabinete da administração do Gama apanhou? Tá? Essa história está sendo investigada. Está sendo investigada, vamos esperar um pouquinho, mas eu vou dizer para vocês. O que eu ouvi, tá? É que tem a ver com cobrança de propina. Então, chegou alguém para cobrar propina, desce a porrada no cara. Desce o cacete. Quero ver continuar fazendo isso. Porque a pessoa pode até ser inocentada na justiça. Pode até passar o pano para ele na polícia, se ele tiver esquema. Tá? Se ele tiver contato político. Mas desce o cacete nele, igual fizeram lá com o chefe de gabinete do Gama. Desce o cacete. E eu digo mais, gente. Não tem meio certo e meio errado. A gente só tá vivendo o lixo que a gente vive nesse país. A gente só tá... Sabe por que morreram 400 mil pessoas no Brasil? Não é culpa apenas do governo federal, do governo estadual, de agora, não. Isso é resultado, isso é uma herança histórica que nós temos. O que a gente chama, inclusive na literatura da política pública, isso é path dependence. Então, assim, nós temos Ó, o Bernardinho tá aqui. É de Minas Gerais, tá acompanhando. Quero comentar uma notícia que saiu de Minas ontem, tá? Do Zema. Como sempre, dando orgulho, né? A gente paga um preço muito alto pelas escolhas erradas do passado. Então, nós temos que tomar duas atitudes hoje, no presente. Uma, primeira coisa, não colocar bandido no poder mais. Tá? Duas, denunciar e perseguir aquelas pessoas que fizeram coisa errada no passado. Porque tem que servir de exemplo. Tem que servir de exemplo, tá? Porque o crime tem que passar a não compensar mais no Brasil. A gente não pode mais. Ah, roubou, mas fez. Roubou é ladrão. Ladrão é na cadeia. Vamos entender isso de uma vez por todas, gente. O requisito mínimo
mínimo que alguém tem que ter para poder querer entrar na vida pública é honestidade, pelo amor de Deus. Senão a gente vai continuar aí. Estamos morrendo gratuitamente. Boa parte desses 400 mil brasileiros morreram gratuitamente. Porque não fizeram, porque não tiveram acesso a um teste rápido, porque não tiveram acesso a um médico para poder cuidar deles, porque não tiveram acesso rápido a uma UTI. O preço da corrupção é a morte. Isso ficou mais evidente agora na pandemia, mas sempre foi assim. Ou vocês acham que uma pessoa que fica ali anos esperando para fazer uma cirurgia, ela não está sendo encaminhada para uma fila da morte? Enfim, denuncia pra mim, beleza? Denuncia pra mim. Uma notícia aqui do Jornal de Brasília, tarifa de água em Brasília sofreu uma redução. Foi feito um novo cálculo lá, uma nova... Eu confesso que eu não entendi muito bem não como é que eles chegaram nessa redução, mas eles chegaram nessa redução aí, tá? Ah, sim, tá. Por determinação da Lei Distrital 6.272, de 8 de fevereiro de 2019, acabou a obrigatoriedade da cobrança do consumo mínimo de 10 milímetros, em consonância com o princípio de se pagar apenas pelo que se consome. E aí, por causa disso, conseguiu fazer um cálculo lá e a tarifa de água no DF ficou mais barata. Agora, eu quero pedir para vocês, não é porque tá mais barato que a gente tem que usar sem responsabilidade. A água é o bem mais precioso que nós temos. Então a gente tem que usar de uma forma muito consciente. Vamos tomar banho rápido, jamais lavar a calçada com água, né? Se for aguar a planta, se for aguar a jardinha, faça isso pela manhã enquanto o sol ainda não está muito quente, para dar tempo da água penetrar no solo e não ser evaporada pelo sol. Então, assim, tem uma série de técnicas, né, de como fazer para economizar água. Lavar louça também, você pode não ficar com a torneira aberta o tempo inteiro, não escovar dente com água. Sabe assim, coisas básicas, mas que fazem muita diferença, né? Tem gente que fica lá no banheiro, né, cantando, filosofando, beleza, é gostoso, mas eu acho que a gente faz parte do planeta Terra e nós temos que ter essa consciência, né? Mas aí é uma boa notícia. Uma outra boa notícia também, e nós estamos muito de cima disso aqui, tá, gente? Secretaria de Cultura do Distrito Federal anunciou o edital da FAC, que é Fundo de Amparo à Cultura, de 53,6 milhões de reais, tá? Na Câmara, eu fundei a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Criativa. A economia criativa engloba setor do cinema, do teatro, da dança e tudo, do turismo e tudo que tá por trás disso, né? Quando a gente vai para um teatro, é muita gente que movimenta aquele momento ali. Tem o pessoal da sonorização, da iluminação, do cenário, tem gente demais, é muita gente que trabalha nessa indústria criativa. E o DF tem tudo para ser um dos maiores lugares assim do Brasil a explorarem esse ramo, né? Tem tudo para ser, porque aqui nós temos um povo que tem mais estudo do que a média nacional, então você tem um público que já tem uma tendência a consumir cultura. Nós temos a renda per capita mais alta do Brasil também. Então as pessoas têm recurso para poder investir numa peça de teatro, numa entrada de cinema, enfim. Então a gente tem tudo. Agora, principalmente nesse momento de pandemia, várias dessas atividades foram suspensas porque o próprio governo impediu, né, a realização de eventos, enfim. Então a gente está falando de um setor que está extremamente fragilizado e que não voltou desde o ano passado. Não voltou em momento nenhum. Em momento nenhum, né? Eventos da moda, né? A Bernadette tá aqui, ó. Parou os eventos da moda, exatamente. Né, Bernadette? Então agora a Secretaria de Cultura vai liberar um edital de 53,6 milhões de reais, e é um valor bastante considerável. E
há 21 categorias que eles chamam de linguagens culturais. E dessa vez, tá, existe ali a possibilidade do pessoal que trabalha no backstage, né, que é aquela parte ali de apoio a esses grupos culturais. Dessa vez, o pessoal do backstage vai poder acessar o edital de uma forma direta, né? De uma forma direta. E estamos de olho, esperamos que realmente seja executado, porque o edital que foi expedido de 2018 até hoje, existe uma parte dele que não foi paga, né? Esse recurso foi aprisionado na Secretaria de Fazenda e até hoje não foi feito o pagamento total, né? Então eu espero que dessa vez o edital como um todo seja executado e nós estamos de cima disso, tá bom? E se você fizer parte da cultura, trabalha com isso, quiser tirar alguma dúvida, quiser ter uma conversa com o secretário de cultura, entre em contato comigo porque a gente faz isso, beleza? O Rafa Laje está aqui. E a CPI? Comenta, por favor. Eu não sei se você está falando da CPI do Senado, né? Mas eu comentei sobre ela ontem. A CPI do Senado já está acontecendo. O relator é o Renan Calheiros e ele está com sangue no olho. Então ele vai buscar, de todas as formas, levantar acusações, né, contra a equipe do governo federal. Lembrando que a CPI não vai analisar apenas a gestão do governo federal, mas também dos estados e dos municípios, porque eles receberam recursos federais, tá? A próxima semana agora, os 3 ministros da saúde que até agora já passaram pela pasta vão ser escutados. Então, muita coisa vai sair dali. E a gente sabe que houve um problema aí, principalmente na compra das vacinas, né? Eu acho que o problema maior vai vir daí, mas vamos ver, às vezes tem outras coisas também, mas o fato é que tem que ter CPI sim, tem que ter transparência sim, e eu gostaria muito que fosse instalada a CPI da pandemia aqui no Distrito Federal, porque aqui nós já tivemos, tá? Nós já tivemos a prisão do secretário de saúde. Isso por si só já era motivo suficiente. Já era motivo suficiente para poder instalar a CPI. Então é uma vergonha que ainda não tenha acontecido essa instalação, né? Aqui no DF, mas vamos continuar pressionando e peço para que vocês pressionem também, tá? Vamos lá, uma notícia super bombástica, super, e que tem a ver com a gestão do Covid. Foi decidido hoje, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi empichado por unanimidade. Quando você abre um processo de impeachment, você abre um tribunal especial misto. A presidência é de um juiz, a vice-presidência também, mas a composição desse tribunal é feita por políticos, né? Foram 8 deputados estaduais da Assembleia do Rio, um deles, inclusive, foi o deputado Alexandre Freitas, que é do Partido Novo, tá? E todos os 8 deputados votaram pelo impeachment do Wilson Witzel. Isso porque, nas palavras da desembargadora que conduziu, né, que foi presidente aí desse tribunal que eu comentei com vocês, ela disse que é inequívoco que havia envolvimento do governador em todo o esquema de corrupção que eles constataram. Muito triste, né, gente? Muito triste isso. A Carol tá aqui. Se depender do STF, ele volta. Eu não sei, viu, Carol? Eu acho que no caso dele, não. Eu acho que, inclusive, minha blusa tá abrindo. Eita! Eu acho que no caso dele foi feita ali, inclusive, uma decisão mesmo política de, olha, alguém vai ter que pagar a conta. E tem que pagar mesmo, né? E tem que pagar mesmo.
Então eu não sei, ele vai recorrer ao Supremo, claro, né? Mas eu acho que o Supremo não vai ficar do lado dele, não. Eu acho que não. Eu acho que o Supremo não enfrentaria esse desgaste político por causa de um governador recém-entrado na política e que, se eu não me engano, tem até uma disputa também. Ele foi juiz, né? Então existe uma disputa ali no Poder Judiciário, enfim. O Marcelo tá aqui. Pensa em um governador que no início do mandato me enganou. Pois é. Pois é. Muito triste, né, gente? Ai, muito triste, muito triste. Ai, muito triste. Hoje eu conversei com uma pessoa, uma senhora, e no início da fala dela, ela chegou até a ser agressiva comigo, sabe? E ela falou assim, dava pra ver o cansaço dela, sabe? Ela falou assim, eu tô cansada de reunião, eu tô cansada de conversa, eu tô cansada de tudo. Eu não aguento mais, eu não tenho energia mais, eu não acredito em mais ninguém, sabe? Ela falou isso pra mim. E é muito triste escutar isso, sabe, gente? Porque, assim, primeiro que eu concordo 100% com ela. Eu acho que tá todo mundo cansado e é o que eu falei pra ela, né? Mas... Desculpa. Se a gente cansa e cruza os braços, a gente não consegue fazer nada pra mudar as coisas. E, gente, não existe espaço vazio. Alguém estará tomando decisões na política. Então, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, eu confesso pra vocês que tem horas que eu fico enojada com as coisas que eu vejo, sabe? Tem horas que eu falo, meu Deus, não é possível, dá vontade de desistir, dá vontade de matar por causa das coisas que eu vejo. Dá vontade de cair fora. Mas se eu fizer isso, quem é que vai ocupar o espaço? Não existe espaço vazio na política. E o problema do Brasil, mais um dos problemas do Brasil, é que as pessoas boas sempre ficaram de fora. As pessoas boas acreditaram naquilo que política não tem que... a gente não tem que discutir política, entende? A gente tem que aceitar as coisas do jeito que são. A política não é pra gente. Então, se a gente entra nessa, se a gente aceita isso, as coisas só vão piorar. Então, gente, tudo bem, eu concordo. Estamos cansados, estamos combalidos, estamos tristes, estamos decepcionados, mas vamos levantar a cabeça e vamos trabalhar. E vamos ajudar a colocar novas pessoas, mas gente nova de verdade, né? Porque não adianta... é só ser uma carinha nova. Não adianta, não. Tem que ficar de cima, tem que fiscalizar o trabalho das pessoas. Tem que saber com quem que ela tá linkada. Como é que foi a campanha da pessoa, de onde que ela veio, quais são as referências. E ficar de cima mesmo. Não dá pra gente, na era digital, onde as informações são super compartilhadas, a gente não acompanhar mais o trabalho dos políticos. Porque assim, os políticos, eles não vêm de Marte, né? Ninguém nasce político no Brasil. Você se torna político por meio da escolha popular, é o povo que te elege. Eu, por exemplo, tá? Eu, por exemplo, me sinto muito honrada de ter um mandato, né? Porque mais de 7.000 pessoas foram nas urnas e disseram o seguinte: quem vai falar por mim é a Júlia, né? Então, isso pra mim é uma grande honra, e eu faço da melhor maneira possível. Por isso que eu trabalho muito, por isso que eu me dedico muito. E é por isso que eu não vou me manchar com nada, entende? Porque assim, pra eu ser a voz de uma pessoa, eu preciso poder falar, eu não posso ter teto de vidro, né? Então eu acho que a gente tem que estar ocupando esses papéis, a gente tem que montar os grupos e tem que conversar sobre política com as pessoas e tem que abrir nos olhos das pessoas, sabe? E também lutar muito contra essa cultura, como eu já falei, do rouba mais faz. Não, roubou é ladrão, caiu fora. E também a gente precisa ir mudando essa cultura do marxismo cultural, né, que se instalou no Brasil.
Porque, gente, no Brasil, a ideia que se tem é que o empreendedor, que é a pessoa que vai lá, dá a cara a tapa, monta um negócio, geralmente pequeno, né? Pegando dinheiro de onde tem e onde não tem. Monta um negócio, os funcionários roubam do cara, porque a ideia que tem é que o cara tá explorando os funcionários. Porque a gente cresceu no Brasil com a ideia de que o empresário é explorador, né? Essa ideia marxista. Então, hoje eu luto muito contra esse marxismo cultural. Em todos os lugares que eu vou, eu falo sobre isso. Com todos os empresários, com todos os trabalhadores. Trabalhador é empresário, trabalhador é contratado, é funcionário. Todo mundo que trabalha é trabalhador. Então eu converso hoje, tá? Em todos os lugares que eu vou, eu falo sobre isso, sobre a necessidade que nós temos de nos reunir, de discutir e de falar com as pessoas, de mostrar por que as soluções que sempre disseram pra gente não são soluções que funcionam. Entendeu? Não são soluções que funcionam e a gente tem que fazer diferente. Se você quiser, você que estiver me escutando, se você quiser organizar uma reunião para sua família, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, eu vou nessa reunião, vamos bater um papo, vamos conversar, olho no olho. A coisa que eu mais gosto é olhar no olho das pessoas. Que eu mais gosto. E se eu tiver que dizer não, eu vou dizer não. Acontece comigo direto isso. Hoje não tem Alexa. Hoje eu tô sem Alexa. Porque eu não tô na minha casa. Então eu não tô com a Alexa hoje. Então assim, se tiver que dizer não, a gente vai dizer não. Explicando por quê. Sem promessa falsa. Eu não faço promessa. Entendeu? Não faço. Então organizem, gente. Entrem em contato comigo no direct. Que eu vou ter o maior prazer do mundo em ter um papo com vocês. Amanhã, inclusive, eu estarei num assentamento rural que está em vias de regularização, que se chama Acampamento Marielle Franco. E aí eu estarei lá com as mulheres desse acampamento e eu gosto muito de falar, além de falar sobre política, eu gosto muito de falar sobre planejamento familiar, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre desemprego também. Eu gosto muito de falar sobre planejamento familiar e de ajudar as mulheres e os homens também, as famílias, né, terem acesso aos métodos contraceptivos para que eles possam planejar o momento de terem os seus filhos, porque os filhos têm que vir num momento de uma forma muito pensada, muito bem pensada. A criança, ela não é um bicho. Ah, nasceu. Ah, mais um, mais dois, mais três. Não. A criança é um sujeito de direitos. Ela tem direito de ser bem alimentada. Ela tem direito de morar numa casa. Ela tem o direito de ter acesso à educação. Então, cada criança tem que ser muito bem cuidada. E para isso, as famílias precisam ter estrutura. E precisam se planejar. Eu, por exemplo, eu tenho uma filha. Eu tenho 35 anos, eu tenho uma filha. Porque eu organizei a minha vida de uma tal maneira que eu não consegui ter o segundo filho, enfim. Então tá na hora da gente entender que as crianças, elas têm o direito de serem bem cuidadas. E elas precisam vir ao mundo de uma forma planejada. E quero deixar bem claro aqui pra vocês, sou radicalmente contra o aborto. Radicalmente contra. Eu não acho que o aborto seja um direito das mulheres. Não acho. O que eu acho é que o aborto é um assassinato. E se a gente não permite assassinato no Brasil, de um adulto, de uma criança, de um idoso, a gente não pode permitir o assassinato de um feto também. Entendeu? Então, por isso que eu luto muito pela pauta do planejamento familiar. Porque eu sei que muitos abortos seriam evitados, não aconteceriam se as mulheres e se os homens também tivessem tido acesso a um DIU, a uma laqueadura, uma vasectomia, uma pílula, né? Então eu luto muito por essa pauta. Muito.
tá? Muito, muito mesmo. E se vocês souberem de mulheres e de homens que querem fazer laqueadura, que queiram colocar DIU, que queiram fazer vasectomia, também entre em contato comigo, porque nós encaminhamos essas pessoas para a rede para poder colocar. É um direito. A gente simplesmente ajuda dentro da estrita legalidade da fila, de todo o processo que tem que acontecer. Mas a gente ajuda. A gente ajuda. A gente pega a mulher, busca, leva no hospital e leva de volta para casa. A gente realmente pega na mão, porque isso é prioridade pra gente, tá? A base do nosso país é família. Se as famílias são fracas, se as famílias são desestruturadas, se as famílias não cuidam bem de suas crianças, a gente não vai desenvolver esse país. Então a gente precisa entender que a criança ela tem o direito de nascer dentro de um lar que a planejou e que vai tratá-la com respeito. Então, se não há estrutura financeira, não tem que se ter filho. Se não há estrutura psicológica e emocional, não tem que se ter filho. Simples assim. O Alves está aqui. Gostaria de continuar continuar discutindo, mas já tá tarde. Eu sei que tá tarde, já é agora 11h30 da noite. Eu também tô bem cansada. E como eu falei pra vocês, amanhã vai ser um dia, tá? Intenso também. Mas é intenso pra caceta. Pra caceta. Vai ser o dia inteiro assim. Pá, 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 pá. Mas vamos lá. Né? Vamos lá, a próxima notícia. Não sei quem pediu aqui para comentar sobre o desemprego. A gente chegou numa triste marca, tá? De 14,400 milhões de desempregados no Brasil. É uma situação extremamente triste porque, além de ser uma taxa, além de ser um número muito alto, sabe por que é triste? Porque a pandemia aumentou o desemprego entre os mais pobres. A pandemia aumentou o desemprego entre as pessoas que não conseguem fazer trabalhos intelectuais, que não sabem trabalhar no mundo da internet. Ao mesmo tempo, a pandemia trouxe oportunidades para quem tem estrutura, para quem estudou, né? E não estudou faculdade, não. É para quem consegue ler, interpretar e ter raciocínio lógico. Basicamente é isso, né? Então, a pandemia, gente, acabou com muito emprego. E muitos empregos que acabaram na pandemia, eles não vão voltar mais. Então, aviso. Muitas pessoas que estão ali, meu Deus, eu tô aqui parada porque eu tô esperando um emprego. Não espere. Não espere. Inventa alguma coisa. Vende, faça algum produto, inventa uma lojinha no Instagram e começa a trabalhar. Não fica esperando um emprego formal. É difícil, tá? Então, começa a vender no WhatsApp, oferece qualquer serviço que você saiba fazer, entendeu? Não fica esperando, não fica, tá? Estamos aí com essa situação complicada do número de desempregados e vocês sabem, eu já comentei também, a fome no Brasil aumentou muito e aí somado com a evasão escolar, pronto, você tem um caldeirão de problemas e problemas graves, né? O Carlos Henrique, Júlia, pede para a Alexa colocar uma música de fundo. Gente, eu não estou na minha casa, eu não estou com a Alexa, infelizmente. Eu não estou com a Alexa. Faz falta, né? Não ter música faz falta. Todo dia a gente escuta uma música. Mas segunda-feira tem de novo Júlia Lucy News e aí a gente coloca a Alexa, tá bom? Aí o Igor Alves Moreno tá falando aqui, tem que abrir MEI, exatamente. As pessoas precisam entender que elas têm que ser microempreendedores individuais. Começam a trabalhar, começam a bancar a sua aposentadoria, fazer as suas reservas. Não fica esperando. Não fica. E uma área que tem muito emprego, gente, é marketing digital, mídia social. Falta gente boa para trabalhar na área. Falta gente boa. Então, assim, começa a seguir o perfil das pessoas que vocês acham interessante. Começa a aprender a mexer nos programas. Se você quiser aprender
tá? Sobre rede social, no nosso gabinete a gente faz um programa chamado Mais Talentos na Política. Mais Talentos na Política. E aí a pessoa passa um tempo no gabinete aprendendo a trabalhar nas mais diversas áreas. Se você tiver interesse de ficar uma semana com a gente no gabinete, sendo nosso voluntário, tá? Tá convidado. A gente ensina a mexer nas ferramentas da internet, enfim. A minha comunicação é muito elogiada. Então a gente pode ajudar vocês a aprenderem um pouquinho também, caso vocês tenham interesse. Inclusive hoje, eu me despedi de uma servidora que começou a trabalhar no gabinete porque ela entrou nesse programa Mais Talentos na Política. E aí ela foi tão bem nesse programa, né? Tão bem nesse programa que eu acabei contratando ela. E aí, no meio desse processo, ela acabou abrindo uma empresa com o marido dela. O nome dela é Daniele Trindade, acho que ela não tá aqui escutando, mas fica aqui meu beijo pra ela. E foi uma servidora excepcional, maravilhosa, e ela se desenvolveu muito no gabinete, nas mais diversas áreas, né? Então, eu acho assim, hoje há muitas oportunidades para quem se abre a essas oportunidades. Tem gente que fica só reclamando, tem gente que aproveita as oportunidades, né? O Rafa tá aqui. Se eu tivesse em Brasília, tava aí. Pois é, se você quiser nas suas férias passar um tempo no nosso gabinete, tá super convidado, tá? Tá super convidado. Vamos lá. O ministro da Saúde, Queiroga, essa aqui é uma notícia da CNN, faz um apelo aos países que tenham reserva de vacina, que tenham doses extras de vacina para doarem ao Brasil, né? É um apelo que chama atenção, né? Porque a gente viu toda essa questão da discussão das vacinas e tudo mais. E aí eu fico feliz de ver que o ministro, né, não está apenas tentando negociar com as empresas, mas está pedindo uma ajuda mesmo para os países. Doem para o Brasil se você tiver dose extra. Doe para o Brasil, né? A gente sabe que os Estados Unidos já começou a doar para o México, para o Canadá, para a Índia também. Então eu acho que a gente tem condições de ter acesso também a essas doses extras, né? Lembrando que a vacina não é infalível, mas ela traz um resultado extremamente impactante do ponto de vista de diminuir o contágio e de diminuir o agravamento da doença, né? Então, assim, é importante que as vacinas estejam à disposição do povo o mais rápido possível. E lembrando aqui o meu posicionamento também, eu acho que a vacina não tem que ser obrigatória. Eu acho que tem que ser uma decisão da pessoa entre tomar e não tomar, tá certo? Não pode ser obrigatório. Vamos lá, notícia do Rio de Janeiro, notícia do valor.globo, valordoglobo.com. A SEDAI do Rio de Janeiro, que é a companhia, né? Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, abriu agora um bloco de licitação. Bloco 1 do leilão da companhia. O grupo que deu a oferta do bloco ofereceu 8,2 bilhões de reais. 8,2 bilhões de reais no bloco número 1, né? A gente sabe que o Brasil, gente, até o ano passado, quando foi aprovado o novo marco do saneamento básico no Brasil, até então, a parte de saneamento básico era privativa do Estado, só o Estado podia explorar. E aí, vocês sabem, né? Onde tem Estado e onde tem monopólio do Estado, vocês já sabem o que dá, né? Você já sabe o que dá. É um serviço que não chega a todo mundo e que chega com má qualidade. E que chega, inclusive, com uma empresa super pesada e com um monte de cabo eleitoral e com um monte de desvio de recurso público, né? Então é por isso que nós temos que privatizar. Nós temos que privatizar. Porque o Estado, além de ser incompetente, ele é corrupto, né? E vejam bem, a oferta foi bastante robusta, né? 8,2 bilhões de reais. Vocês podem ter certeza que depois que a empresa pegar para tocar, o prejuízo vai ser bem menor, tá? Boa noite aqui para todo mundo que tá falando comigo. O Hudson tá aqui, eu vou pro gabinete aprender essas novas ferramentas. Beleza, fala comigo no direct que você vai aprender.
Você vai ajudar a gente fazendo trabalho voluntário e vai aprender ao mesmo tempo, tá bom? O Frank Correia, olha o que a falta de investimento em educação, ciência e tecnologia faz. Estamos virando mendigo de imunizantes. Temos Butantan e a Fiocruz como importante centro de pesquisa. Sim. Sim, sim, sim. Sim, temos que investir. E temos que cobrar resultado das pesquisas também, tá, galera? Você não pode jogar dinheiro público assim, pesquisa o que você quiser. Não. O dinheiro público direcionado para as pesquisas, ele tem que ter um objetivo muito claro. Olha, eu quero resolver esse problema aqui, X. Pesquise soluções para o problema X. Você não pode jogar dinheiro como se você não tivesse que ter um retorno daquilo, né? Não pode. Depois a gente faz uma conversa específica sobre isso. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive na CAPES. A CAPES, que é prima do CNPq. E eu fui servidora de lá, como analista em ciência e tecnologia. Tá? Vamos lá, bloco das notícias internacionais. Daqui a pouco a nossa live acaba. Notícia do The New York Times. The New York Times destacou o tumulto. Vocês ficaram sabendo disso, gente? Do tumulto que aconteceu em um festival religioso em Israel. Esse tumulto deixou 45 mortos e mais de 100 feridos. O Maurício tá aqui falando, isso não existe, só pesquisa aplicada não existe. Eu não tô falando que tem que só ser este modelo. Eu só tô falando que tem que ter este modelo. E acho que tem que ser majoritariamente esse modelo. Acho que tem que ser. Porque, sinceramente, eu não acho que o dinheiro público tem que custear uma pesquisa de um aluno de sociologia que tá lá, como já aconteceu várias vezes. Olha o título da dissertação do cara. O comportamento das xoxotas nos bailes funks do Rio de Janeiro. Você concorda? Pegar dinheiro do povo para colocar para uma pessoa estudar isso. O que trouxe de benefício para a sociedade brasileira e carioca? Estudar o comportamento das xoxotas no baile funk. Galera, vamos lá, nós somos um país que não universalizou água e esgoto. Nós não universalizamos água e esgoto. O nosso país está num nível muito baixo ainda. A gente não pode deixar de priorizar estudos científicos que levem a soluções para problemas reais e cotidianos do povo brasileiro. Eu quero estudar o comportamento das xoxotas no baile funk. Então vá pegar uma empresa, um MC do Rio de Janeiro para bancar a sua pesquisa. Mas não joga dinheiro do povo nisso. Essa é a minha opinião. Eu fui analista em ciência e tecnologia da CAPES. Eram absurdos os certos financiamentos que aconteciam ali. Muitos estudos eram financiados com recurso público e nunca ninguém leu. Não trouxe nenhuma inovação, não melhorou a vida de ninguém. Isso está errado. Porque teria sido muito melhor pegar esse dinheiro e abrir uma creche. Porque aí eu tenho garantido, tá? Garantido um retorno. Uma criança numa creche eu tenho retorno garantido. $1 investido na primeira infância, eu ganho $7 na vida adulta. Então é um investimento certo que o governo faz. Primeira infância. Então quando a gente está lidando com o dinheiro público, nós temos que ter responsabilidade e senso de priorização. Não dá para fazer tudo. Se não dá para fazer tudo, você vai ter que deixar algumas coisas de lado. E eu com certeza acho que o comportamento das xoxotas no baile funk do Rio de Janeiro não tem que receber dinheiro público para ser estudado. Não tem. Vamos lá. Notícia da BBC. BBC de Londres destaca o retorno dos grandes eventos no Reino Unido. Ai, gente, eu vou falar para vocês. Eu estudei, né,
gestão de projetos e me especializei em políticas públicas e nesse processo de estudar política pública, né, eu concluí que o país mais top que existe se chama Reino Unido, né, não é país, né, enfim, a monarquia é o Reino Unido. Eles são muito fera, gente, eles são muito top, eles estão na frente de tudo, sabe? Então, não me surpreende essa notícia aqui, né? Que eles já conseguiram chegar num estágio de controle da doença que hoje já é possível fazer um evento. E esse evento que vai acontecer em Liverpool, que é a cidade dos Beatles, vai receber 6.000 pessoas. Olha que legal. Muito bom, né? Na Espanha também já foi feito um evento que recebeu 5.000 pessoas. Foi um evento teste. E depois da realização deste evento, aí as pessoas que entraram nesse evento tinham feito o teste e deram negativo para a doença, né? O Marcos tá aqui. Lá tem vacinas. Sim, lá tem vacinas. E tem um sistema de saúde que conseguiu fazer a testagem rápida e o isolamento dos contaminados. Então é um conjunto de fatores, né? E aí foi feito esse evento para 5.000 pessoas na Espanha. E aí depois desse evento, apenas 14 dias depois, apenas 6 pessoas tinham se contaminado. Mas na realidade, essa taxa de contaminação foi mais baixa do que a taxa comum de contaminação da cidade. Então, assim, não houve relação, né, de contaminação nesse evento. E aí eu destaco a minha preocupação. Esse setor tá muito ferrado. Tá muito ferrado agora no Brasil. Tá muito ferrado. O setor de eventos. A situação tá realmente muito preocupante. E eu acredito que certos eventos poderiam acontecer, sabe? De uma forma responsável e respeitando protocolos, enfim, distanciamento social, máscara, teste das pessoas, enfim. Tem várias possibilidades de você ter, né, evento. Coloca regra. Aos poucos você vai flexibilizando. É melhor do que não ter nada, né? Notícia, mais uma notícia internacional aqui. Notícia do Clarín, que é o jornal argentino. Destaca a marca alcançada de 400.000 mortes no Brasil. Ok, já falei sobre isso hoje. Muito, muito, muito triste mesmo, né? Notícia da Fox News. Nossa, olha isso, gente. Destaca uma ação da polícia de Houston, no Texas, que descobriu mais de 90 pessoas mantidas em cárcere privado. Dentro de uma casa em 5 quartos. Sabe quantas pessoas estavam nessa casa? 90 pessoas estavam nessa casa. Olha que loucura! A suspeita é de tráfico humano e de sequestro. E o mais interessante é que os vizinhos ao redor não tinham percebido nada ainda. Complicado, né, gente? Complicado. Muito triste isso. Como é que em pleno século XXI ainda exista tráfico de seres humanos, né? E acontecendo nos Estados Unidos ainda, né? Pra piorar. Que é um país que tem uma barreira de entrada super difícil, né? Essas pessoas entraram, estão lá, estão vivendo lá meses e as pessoas foram encontradas em estados de subnutrição, muitas com sintoma de Covid. Então, assim, um verdadeiro matadouro de pessoas, né? Agora, lá nos Estados Unidos, a justiça é severa, né? Tem alguns estados, inclusive, eu não sei se é o caso do Texas, tem pena de morte. Então, essas pessoas, elas não vão ficar impunes como possivelmente ficariam no Brasil, né? Caso fossem ricas. Não, nos Estados Unidos o pau come. O pau come. Lá o crime não compensa, não. Então, essas pessoas, a gente pode ter certeza que os responsáveis por isso, elas terão uma punição muito severa, talvez até serão condenados à morte, né? Treta do dia. O Pedro Davi, Texas tem pena de morte. Então, quem sabe, né? Sinceramente, eu não teria pena não, viu? Teria pena não. Condenar à morte uma pessoa que trafica, escraviza, não alimenta, não cuida de outros seres humanos, sinceramente, eu não teria... eu não teria pena não. Não teria pena não. Vamos lá, galerinha. Eu vou comentar agora a treta do dia, beleza? Chegou a hora. Treta do dia.
Eu tenho que fazer um jingle, né, pra esse momento. Treta do dia. Só que aí tem que ser um jingle mais agressivo, não pode ser, né? Assim, felizinho, legal. Treta do dia. Não dá pra ser assim, tem que ser treta do dia. Tá, vamos lá. Treta do dia. Bolsonaro. É difícil a treta não ser com o presidente Bolsonaro ou com a família dele, né? Bolsonaro diz que ministros do Supremo Eita! Você tá vendo que eu tô cansada já, né? Bolsonaro diz que ministros do Supremo Tribunal estupraram a Constituição. Por que o presidente falou isso, hein, galera? Por que o presidente falou isso? Porque, na opinião dele, a decisão que o Supremo tomou de que a gestão do Covid compete aos estados e municípios, tá? Retirou poderes do presidente da República num verdadeiro estupro da Constituição, um verdadeiro absurdo, né? E por causa disso, os prefeitos e os governadores editaram uma série de regras que desrespeitaram flagrantemente o artigo 5º da Constituição Federal, né? Que define, né, que são todos iguais perante a lei em termos de direitos e deveres, garante o direito de ir e vir. Então, o presidente Bolsonaro falou o seguinte, olha só, a decisão de fechar o comércio não foi minha, a decisão de acabar com os empregos não foi meu, e aí agora a responsabilidade é dos prefeitos e dos governadores, e eles vão ter que prestar contas, não cobrem isso de mim, né? E aí, na opinião dele, a decisão do Supremo de ter tirado o poder dele foi um verdadeiro estupro da Constituição Federal. O Pereira Bruno Santos está aqui. O Dória acabou com São Paulo. O Dória colocou São Paulo numa situação extremamente complicada e ele pegou a fama de traidor e já era, né, gente? Eu acho que o governador Dória ele não vai ter coragem nem de concorrer à presidência da República, que era o grande sonho dele, né? Como ele já tinha falado que ia fazer, né? O Pedro Davidson tá aqui. Você fez ciência política na UNB? Fiz ciência política na Universidade de Brasília. Por quê? Você estuda lá ciência política na Universidade de Brasília? Ai, gente, minha blusa tá abrindo. Eu fiz ciência política lá. E fui já esquerda na minha vida, viu, gente? Já fui esquerda, acredite. Já fui esquerda, né? Mas a gente evolui na vida. A gente evolui na vida, a gente abre o olho, a gente amadurece, né? Ser esquerda até os 30 anos ainda é compreensível até. A pessoa não viveu muito ainda, né? Agora, depois disso, já é difícil. Nunca fui petista, mas eu já votei no PT, gente. Eu já votei no PT. Votei no Lula 2 vezes. Votei na Dilma. Shame on me, mas votei. E aí, entrei na política para ser antipetista. Num partido antipetista, que é o Partido Novo. Partido que eu tenho super orgulho. Galera, muito boa noite para vocês. Quem tá aqui, ó, o Alejandro. Tô fazendo ciência política, mas não sabia que tinha tanto cálculo. Que legal que você tá fazendo ciência política. Pessoal, já falei, tá? Quem quiser passar um tempo no meu gabinete, vivendo ali a loucura de um gabinete, tá super convidado. Vem passar comigo uma semana, tá? Vai ser um prazer ter vocês com a gente no gabinete. É super enriquecedor. Olha, uma coisa é a teoria política que a gente aprende na faculdade, outra coisa é a prática política, sabe? A Beatriz está aqui. Nunca votei no Lula, jamais. Pois é, eu não posso falar isso. Já votei, infelizmente. Já votei, mas acordei pra vida e tô aí lutando contra, né? E é isso que nós temos que fazer.
Galera, muito obrigada pela presença de vocês. Eu sei que vocês sentiram falta da Alexa. Muitas pessoas falaram aqui da Alexa, né? Mas tudo bem, a Alexa vai ficar no próximo encontro. Vou descansar agora. Eu espero que vocês tenham uma ótima noite de descanso também. Fica a minha dica para vocês. Coloca lá no YouTube meditação guiada para dormir, tá? Para vocês conseguirem descansar, conseguirem ter bons sonhos. Depois eu vou fazer uma live sobre sonhos. Que tal? Chamar uma amiga e a gente vai conversar sobre sonhos, tá? Falar sobre assuntos diversos. A gente tá entrando em maio, que é o mês das mães, e eu vou fazer uma live diferente aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas eu já vivi a experiência de ter perdido um bebê, né? E é uma experiência muito triste, muito difícil. E tem muitas mulheres que já perderam bebês e não conseguiram ter nenhum filho hoje, mas na minha opinião elas são mães, né? Então a gente vai fazer uma live discutindo esse tema. Maio, é o mês das mães, mas você precisa, o seu bebê precisa ter nascido para você ser mãe? Você precisa ter um filho vivo, né? Ou se você tiver perdido ao longo da gestação, você é mãe também, né? Eu, por exemplo, considero que eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Luísa, que tem 17 anos, e tenho o bebê, que não chegou a nascer, né? Mas nós vamos falar sobre esse tema. Eu sei que para muitas... Eu não conhecia esse universo, eu não tinha ideia do quanto era difícil enfrentar isso. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Agora mais no mês das mães. E vamos falar também sobre acesso à educação, sobre creche, assuntos relacionados à maternidade. Tá bom? Super boa noite para vocês. Muito obrigada pela presença, tá? Muito obrigada pela presença. Sempre bom estar aqui. Deixa eu tirar um print. Meu celular. Print, peraí. Povo, vamos encerrar perfeitamente à meia-noite. Não tô conseguindo tirar print, peraí. Print. Peraí. Print. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.